E é isso que eu quero te ensinar a ultrapassar, para que você ganhe mais condições de realmente construir a tua clínica, bancando o teu preço e entregando resultado para o teu paciente. Porque só assim é que tu vais te sentir uma profissional top, com autossegurança, com autoconfiança, para poder entregar um trabalho que transforma a vida do teu paciente. Olá, seja muito bem-vinda ao programa EIPSI, um programa para psicóloga que quer transformar o seu consultório, porque transformar é muito mais que melhorar. Eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta e mentora de psicólogas. E você sabe qual é a minha missão? A minha missão é ensinar você, colega, a ganhar pelo menos R$ 10.000 atendendo 5 pacientes por dia. E hoje é a oportunidade de você mexer no seu incômodo. Isso mesmo, né? Boa noite, Márcia. A Márcia aqui já com a gente. E que incômodo seria esse, né? Oi, Michele, quanto tempo? Seja muito bem-vinda. Incômodo de estar trabalhando muito, recebendo pouco, de não sentir segurança para atender os teus pacientes e olha só, de estar tão cansada que não consegue nem te organizar para um bom e efetivo plano de mudança para o teu consultório, né? E eu percebo que muitas colegas acabam ficando paralisadas nesse ponto. Boa noite, Marta. Todas bem-vindas. Então, todo mundo a fim de mudar, né, gurias? Porque tá na hora da gente começar aquela virada. E hoje, olha só, a gente vai falar sobre os segredos por trás da captação de paciente de psicoterapia. Eu vou te contar quais são aí as ações que eu faço há 20 anos e que sempre dão gol. E eu quero que você tenha mais consciência sobre esse campo amplíssimo que você tem de possibilidades para captar. Mesmo que hoje você pense assim, tá difícil, não tem peixe nesse mar, não estou conseguindo captar, vou ficar bem grudadinha naquela plataforma, naquele convênio, que quando eu preciso, sempre pinta um paciente. Parece bom, né, colega? Parece bom, mas não é, porque o paciente que pinta é aquele que você vai ganhar 30, 40, com muita sorte, R$ 77, né? Conta aí para mim quem está assistindo, escreve um eu. Quem está aí nas plataformas, nas clínicas de convênio, quem é que se alimenta aí, quem é a colega que está aí nas clínicas? Escreve um euzinho, eu, aqui para eu ter uma ideia. Eu também já estive, sim, em clínicas de convênio. Na verdade, na minha época, nem era isso, né? Clínica de convênio nem existia. Sabe o que existia? Convênios de grandes bancos, Banco do Brasil, Bradesco, e olhe lá. Mas naquela época, lá em 2001, 2002, 2003, o que acontecia? Era o mesmo valor que você recebe. Exato, eu me lembro muito bem. Eu atendi a Cassi e eu glosava várias guias. E sabe quanto é que eu ganhava? Nunca me esqueci. R$ 19. Aquilo ali me incomodava muito. Então, né? Quem está aí, você que está aí me assistindo, a Michele, a Marta, a Márcia, quem quer aprender a captar paciente? Quero assim, sim, eu quero, Débora, muito! Preciso entender como é que é essa lógica, esse segredo da captação. Inclusive, colega, olha só que coisa boa, para você cobrar o seu preço justo. Isso, esse preço que você tem aí na sua mente, no seu coração, mas você fica muito insegura de cobrar, né? Por quê? Eu vejo com as minhas alunas que a primeira questão, que quando eu aperto, né? Logo ali no primeiro mês eu já aperto, é precificação na veia. Então, vou trabalhar com as crenças limitantes sobre o dinheiro. E nós, mulheres, temos aí, né, uma ancestralidade bem importante para a gente ver
conhecer o nosso medo de produzir, de fazer dinheiro. E aí, o que que acontece com as minhas alunas? Elas dizem assim: "Ai, Débora, mas eu não sei se eu vou conseguir sustentar esse preço. Como é que eu faço para negociar?" E é aí que você tem que ganhar, sabe o quê? Uma esperteza para que você lance o seu preço justo. E você sabe qual é o preço mínimo, mínimo, que eu oriento as minhas alunas? Hum? R$ 100 a sessão, mínimo. Hum? Quem hoje aí, quem está me assistindo, marca um. Eu consegue sustentar um preço mínimo de R$ 100. Vamos lá que eu quero conhecer vocês. Quero saber da clínica de vocês, como é que vocês estão precificando e sustentando essa precificação, né? Porque não adianta ter o preço, tem que saber negociar com o teu paciente, né? Escreve aí um euzinha para eu saber. Olha só, quando você começa a cobrar R$ 100 o mínimo, o que significa que você pode cobrar 120, 150, 200, 300. Você pode cobrar. Agora, a questão é, por que eu coloco R$ 100 o mínimo? Porque é o mínimo para a tua dignidade, colega. Eu indico esse preço para que tu não te sintas mais explorada. Porque nos convênios, eu sei, porque eu trabalho com muitas colegas que estão nas plataformas. E o sentimento de ser explorada, ele existe. E é isso que eu quero te ensinar a ultrapassar, para que você ganhe mais condições de realmente construir a tua clínica, bancando o teu preço e entregando resultado para o teu paciente. Porque só assim é que tu vais te sentir realmente uma profissional top, com autossegurança, com autoconfiança, né, para poder entregar um trabalho que transforma a vida do teu paciente. Porque eu sei que é isso que tu mais queres, impactar as pessoas, alcançar mais pessoas que podem se beneficiar do que a gente realmente oferece nas nossas psicoterapias, né? Então, sei muito bem o que você deseja, porque é o meu desejo também. E o meu desejo é que você entenda por que atender 5 pacientes por dia é benefício para você. Olha só, com 5 pacientes por dia, nesse valor mínimo que eu oriento, de R$ 100 a sessão, com 25 pacientes por semana, você vai chegar àquele valor que você deseja e parece que é impossível, que é a R$ 10.000 por mês. Esse é o mínimo. Eu quero te dizer que tu podes ganhar muito mais que R$ 10.000. E quando você começa a trabalhar respeitando a tua mente, para que tu entregues uma sessão de qualidade, na qual o paciente vai pensar: nossa, mas a minha terapeuta brilhou hoje na sessão, né? No qual o paciente realmente vai perceber que ele está diferente, diferente na sua casa, diferente no trabalho, diferente porque os sintomas de crise de ansiedade não pegam mais essa pessoa. E isso significa que você está trabalhando melhor, porque você está atendendo um número menor de pacientes. Exatamente. Por que, Débora, tu indica 5 pacientes? Por quê? Assim você vai ter mais tempo para estudar diagnóstico. Como se faz uma bela intervenção clínica. Principalmente naquele caso que tu não ficas enredada, que tu não sabes muito bem qual é a direção. E sabe por quê? Quando você realmente entrega o que o paciente precisa, ele fideliza. Ele fideliza e você vai virar referência na vida dessa pessoa. É um paciente que, por exemplo, te procura em diferentes momentos da vida. Quem é que já teve essa grande sorte, né? Em diferentes momentos da vida, o paciente vem e te procura? Alguma aí já teve, gurias? Contem aí para mim, tá? Escreve, eu já tive. Vou te contar que eu já tive. E eu tenho o prazer de acompanhar também as minhas alunas que, quando saem, vão fazendo toda uma transição, né? Quando vão fazendo essa transição das plataformas para a consulta particular,
Elas têm muito prazer em receber na sua clínica particular pacientes que eram da plataforma e que agora pagam o preço justo, o preço particular. E isto é uma vitória, sim, para a Psi. Por isso que eu quero te dizer que para captar pacientes, você tem que se dedicar. Tem que se dedicar. Captação não é algo que fazem por você. Você tem que estar aí. O seu estilo, o seu modo de trabalhar, as suas palavras. Por quê? Captação, se você tem problemas de captação, eu acredito que você tem. Porque fazer uma captação a gente aprende com o tempo, com experiência. Se você tem problemas de captação, diz aí para mim. Não tenha vergonha não, porque todas nós que estamos na clínica já tivemos problemas na captação e a gente tem que encontrar o quê? Ferramentas, estratégias para sair desse lugar que nos desvitaliza e muitas vezes faz com que a gente acredite que a gente não é muito boa para o negócio, né? A gente não está brilhando e se desenvolvendo na clínica. Por que a captação é uma arte? Porque, colega, se você tem problemas na captação, isso significa que você tem problemas na divulgação. E eu entendo. Sabe por que eu entendo? Porque eu fiquei mais de 10 anos trabalhando em graduação e pós-graduação. Eu ajudei a construir 2 cursos, o currículo de 2 cursos de psicologia em universidades diferentes. E eu sei que o propósito da graduação é te ensinar aí uma pluralidade de pensamentos, para que você e algumas técnicas, né, para que você saia da graduação podendo atender. Mas ninguém te conta como é que você vai para o mercado, como é que você faz justamente essa rentabilização do seu trabalho, né? E isso é muito, muito importante para você, né? A Geralda aqui dizendo que está começando agora. Ó, Geralda, bem-vinda, né? Para quem está começando agora, para quem tem 5 anos de formada, 10 anos de formada, 15 anos de formada, essas informações que eu passo são para todas as psis que querem crescer, que querem sim ganhar pelo menos 10 mil reais por mês, né? Que nem Elizabeth, né? Elizabeth, boa noite, bem-vinda. Por que eu sei que você quer ganhar, né, 10 mil reais por mês? Porque você estudou, porque você se dedica e porque você quer se realizar na sua profissão. Porque com 10 mil por mês, né, você vai conseguir realizar os seus desejos. Você vai ter prosperidade. E a graduação não te falou, né? Olha aí, prosperidade é bom, ganhar dinheiro é bom. Não, ninguém fala isso pra gente. Aí, quando a gente chega no mercado, a gente vai ter, né, que nem a Beth aí, problemas na captação. Por quê? Porque a gente acha que captar é meio inadequado. Ai, não é de bom tom, não é legal. Eu vou fazer alguma coisa errada. Eu estou vendendo. Não dá para vender na psicologia, o paciente vem porque ele precisa. Não que eu tenha que vender, eu nem sei vender, Débora, mas que papo é esse? Só que, colega, se você quer ter tranquilidade financeira, e eu sei que você quer, porque uma das piores coisas é quando a gente passa noite e dia preocupada com dinheiro, fazendo conta, estourando cartão de crédito e pensando que aquelas férias top só na outra encarnação mesmo, porque nessa tá duro, né? E essa lógica é que eu quero trabalhar com as minhas alunas, aliás, que eu trabalho, e quero dizer para você que é possível para você também. Mas é claro, quebrar essa crença limitante é fundamental. Por exemplo, é inadequado, eu tenho vergonha, eu não consigo. Geralmente são essas as 3 frases limitantes, pensamentos limitantes que eu escuto das minhas alunas. E lá vou eu trabalhar, com esses pensamentos que só paralisam e não fazem com que você possa crescer na profissão. Por quê? Porque você precisa de estratégia e você precisa de informação também, né? Informação para quê? Para que você
Perceba que, segundo o nosso código de ética, que você pode até ir na página do nosso Conselho Federal, né, e ler, você não tem que falar em preço na divulgação, nem se for aquele atendimento social. Se você fala sobre informações da saúde mental, se você faz ali uma psicoeducação dizendo o que que a pessoa pode, por exemplo, fazer quando ela tem uma crise de ansiedade, quando ela enfrenta um divórcio, quando ela vê o filho deprimido, é muito diferente de fazer uma divulgação rasa, aquela divulgação bagaceira que você põe né, ou o preço ou promessas que sabe-se lá, né, se vão ser possíveis de ser cumpridas. Então, se você trabalha com informação, se você trabalha com ciência, porque você é psicóloga, colega, você não trabalha, não, ali com ocultismo, com misticismo, você trabalha com ciência. Então, você pode informar as pessoas. Aliás, eu vou te contar, esse é um papel social. Eu, enquanto psicóloga, sempre gostei muito de escrever, de produzir material. Agora eu faço revistas, faço livros, organizo livros também. Mas desde a faculdade, eu me lembro que na faculdade, como eu era do diretório acadêmico, a gente criou uma linha de jornal que era psicótica, né? Ali a gente já começava a divulgar um estilo de psicologia que a gente acreditava, para que mais pessoas pudessem, então, ter acesso, né, à psicologia, ainda mais numa época, a minha, que eu me formei aí há 21 anos atrás, na qual realmente não havia acesso para pessoas que não tinham condições de pagar, né? Hoje a gente já tem aí até uma questão aí diferente, né? A gente tem que sair desse preço social, desse convite para o preço social. Porque com R$ 100 por sessão, você vai conseguir, sabe o quê? Você vai conseguir um outro estilo de clínica. Um estilo de clínica que é maravilhoso, que é a clínica particular, na qual você vai atender no seu tempo. Nada de 30 minutos a sessão. Né? Uma das minhas alunas me falou que durante a pandemia, uma grande universidade teve uma ação de convidar psicólogos que trabalhariam gratuitamente, né, ali em troca de informação, de conteúdo, enfim, que essa faculdade iria dar. Mas olha só, 11 pacientes por manhã, num sábado. Como é que você se sente quando você não ganha nada e você entregou o seu melhor, o seu tudo aquilo que você absorveu e conseguiu durante anos, né? E conseguiu ali dizer uma frase para o seu paciente, aquele paciente que está em luto, que está deprimido, que exige muito trabalho mental da sua parte, e você não recebe nada. É duro, né? É bem difícil. Aí você pode me dizer, mas Débora, eu não sei se eu vou conseguir cobrar R$ 100, eu sei que é o mínimo. Olha só, eu desenvolvi um método que te ensina a cobrar pelo menos R$ 100 a tua sessão. Porque é assim que você vai realmente ganhar mais segurança, não é cobrando 20, R$ 30 que você vai passar para um outro patamar. E isso vai te deixando cada vez mais dependente dos convênios e desacreditada do teu potencial. E se tu me perguntas, para captar, o que que eu tenho que fazer? Eu te digo, divulgar. Ai, Débora, mas para divulgar, o que que eu preciso? Precisa, sabe do que, colega? De autoconfiança. Porque sem autoconfiança a gente nem levanta de manhã, né? Muito menos a gente coloca a nossa cara na vitrine. Então, autoconfiança é o que você precisa desenvolver para você começar a divulgar. Algumas alunas minhas dizem assim: ai, Débora, mas olha só que bom a plataforma faz para mim. Eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que divulgar, né? Porque isso me dá muito trabalho, não tenho nem que pensar. Eles fazem por mim. Que sorte! Mas não sei cadê a sorte. Porque, olha só, você é dona de um negócio, você sabia? Quem está me assistindo aí, diz aí para mim. Você sabe que é dona de um negócio? Hum? Manda uma mãozinha. Sei? Não sei. Ainda não, Débora. Vamos ver aí o que que vocês têm para me dizer. Porque se você não sabe, não tem problema.
Não tem problema. Você agora já sabe que você é responsável pelo seu negócio, que você tem que ser proativa. O meu grande segredo para captar sempre foi a proatividade, sempre foi. E, né, é claro, olha, a Geralda dizendo: "Sei". Isso aí, né, por quê? Se não, a gente não sai da toca. E se a gente não sair da toca, quem vai nos conhecer? Quem vai ir atrás da gente? Ninguém, né? Ninguém, mas nem aquela paciente que a mãe indicou, né? Então, divulgação é a arte de comunicação. E você, com autoconfiança e com uma boa estratégia, você vai entender que a comunicação é quando você utiliza diferentes meios para divulgar. Você pode não curtir muito rede social, mas você é ótima para chegar numa escola e mostrar ali um belo projeto. Ou então você já trabalha com infância, com avaliação, e aí você tem aquele momento, né, de visitar a escola, conversar com a professora ou com a própria coordenação pedagógica, no início do tratamento, depois de uma avaliação e acompanhando aquele aluno. E naquele papo legal, você vai mostrar quem você é. Você vai dizer: olha só que interessante, eu estou estudando agora a comunicação não violenta. Sabes que isso tem um grande impacto nas pessoas e na escola eu fico pensando isto, isto e isto. Eu, por exemplo, fiz uma formação de mediação de conflitos, né, dentro do judiciário, trabalhando com família, e esse campo me gerou muita, mas muita possibilidade de captação. Por quê? Porque eu escolhi uma linha dentro da mediação de conflitos, que é uma outra comunicação, a comunicação não violenta. E isto fez com que diferentes centros de assistência social, de escolas, entrassem em contato comigo, me pedindo palestras, me pedindo roda de conversa, me pedindo intervenção para pais, intervenção para alunos. E como é que essas pessoas me encontraram? Hum? Me encontraram porque eu fazia lives, porque eu escrevia dentro do meu site, porque quando eu saía com as minhas amigas psis, eu falava da mediação de conflitos, porque quando eu estava conversando com a mãe de um colega do meu filho, eu falava sobre a importância da comunicação não violenta dentro da casa da gente. E é isso, você vai falar dos benefícios. Pode ser naquela festinha infantil, pode ser com a sua vizinha, pode ser no grupo de mães, não importa. É você carregando a psicologia com você. É você tendo confiança que a psicologia é a melhor ferramenta para transformar a vida das pessoas. E eu acredito que você tem esse pensamento, né? Quem está me assistindo e diz assim: ah, a psicologia é o caminho. Ainda mais em tempos tão difíceis como o nosso, né? Cheio de conflito, com muita tensão, essa ansiedade gerando cada vez mais crises, dúvidas nas pessoas, conflitos. E quando a gente encontra aí uma alternativa, né, para a gente poder se posicionar, isso significa o quê? Significa que a gente tem um nicho. Vou começar falando aí, deixa eu pegar o livro para mostrar para você. Olha aqui, agora eu me lembrei que eu tenho um livro aqui no consultório. Esse livro aqui foi um prazer fazer. Por quê? Porque nesse livro eu pude reunir um time de peso, Rio Grande do Sul e também São Paulo, de mediadores que trabalham com família. Eu convidei os colegas. Então, você sabe o que isso significa? Parceria, grupo. Não fique sozinha. Além da divulgação ser essa comunicação ativa, você também tem colegas, não tem? Colegas da psicologia, de repente colegas da nutrição, colegas da odonto. E você tem que fazer rede, conexão, falar. Sem comunicação, você, né, não consegue fazer o quê? Fazer a sua clínica andar. Mas aí você pode me perguntar: "Tá, Débora, mas o que que é um livro?", né, o que que um livro tem a ver com captação? Um livro, ele te dá, por exemplo, autoridade. Quem está ali no livro vai entender que você saca alguma coisa, que você tem o que falar,
que você tem ideias interessantes, dicas interessantes de como é possível melhorar a atenção, o clima, a comunicação entre as pessoas. E, por exemplo, as pessoas que estão em conflito vão pensar: ah, Débora saca de conflito, ela é boa nisso, então eu vou procurar. E quando o paciente me procura, ele já sabe que eu escrevo, ele já leu alguma coisa, então o que que tem aí, né, do que eu já escrevi? Tem a minha sustentação do meu preço justo. Na hora de negociar, eu vou dizer o meu preço. E vou ficar, como eu digo para você, como? Quietinha, sem justificar, porque o meu preço é o meu preço. Porque o meu preço é reflexo do meu caminho, é reflexo da minha autoconfiança e da minha segurança técnica. Por isso que você não precisa sair colocando um preço de R$ 300, R$ 400. O mínimo é 100, porque pode ser confortável para você, porque também pode ser mais possível de você enunciar, nesse momento atual da sua carreira, esse preço. E o meu cálculo você já conhece? Quem conhece, quem está assistindo aqui e conhece o meu cálculo para você ganhar 10 mil, pelo menos, né? R$ 10.000 por mês. Manda assim, eu já ouvi falar. Ou ainda não, conta aí, Débora. Vou te contar. Esse meu cálculo, ele faz com que você, atendendo 25 pacientes por semana, 5 por dia, que é o que a sua mente realmente pode abraçar. Porque com 20 pacientes por dia, me desculpa, colega, a sua qualidade de trabalho, ela cai, você não entrega o mesmo. É humanamente impossível, não é um problema seu, não. Eu também, se eu fosse atender 20 pacientes por dia, eu ia dizer assim, ó, chama a pá, a vassoura e me varre. Então, 5 pacientes, respeita a tua dignidade, respeita a tua mente, que é o teu material de trabalho, e olha só, faz com que você, sustentando direitinho o valor mínimo de R$ 100, possa chegar a R$ 10.000 no fim do mês. E esse valor, ele vai ser um valor que você vai, por exemplo, poder investir na captação de pacientes. Com esse valor, você pode fazer uma reserva e colocar aí dinheiro na distribuição de seus conteúdos e mostrar para mais pessoas nas redes sociais que você faz, o que você pensa, falando diretamente com o nicho. Mas por que esse lance de nicho, né, Débora? Escuto em tudo que é lugar, marketing digital, nicho. Por que que eu acho importante um nicho para você começar a captar? Porque a nossa área da psicologia, ela é plural, que nem a humanidade. E quando você vai ali e coloca um eixo, uma linha, você vai também colocar em movimento o seu autoconhecimento. Você sabe no que você é boa? Você sabe? Hum? Você trabalha bem com o quê? Ansiedade? Você trabalha bem com maternidade, preparando as mães, ou as que estão no puerpério? Não, você trabalha bem com crianças? Você trabalha bem com abuso sexual? Qual é a área que você se destaca, que você gostaria de ler toda a literatura possível? Essa é a área que você está se inclinando. Então, o nicho, pessoal, é posicionamento, é importante. Mas também para captar, você pode fazer o que existia antes das redes sociais, né? O que existia antes das redes sociais? Contato humano, você batendo a porta, né? Dentro daquela, por exemplo, no seu bairro, dentro da rede que você circula, numa escola, num sindicato, você podendo fazer o seu convênio. Você sabe que esse foi um caminho que eu gostei muito de construir? Atualmente eu só trabalho com particular, né? Atualmente não, já faz uns 10 anos que eu trabalho só com particular. Mas quando eu estava migrando, saindo ali dos convênios, Cassi, Bradesco, o que que eu fui fazer? Convênios, eu tinha um CNPJ, né? Mas você pode ter um MEI hoje em dia. Convênios com sindicatos, no qual era eu e o sindicato. E aí eu colocava o meu preço justo. Não era quem precificava, era eu. Por quê? Porque eu estou negociando, porque eu estou aí no lugar de protagonista do meu negócio, mostrando
que eu tenho aí as rédeas do meu crescimento profissional. Eu não vou ficar dependendo de ninguém para me dar ali um paciente de R$ 60, eu vou ficar trifeliz. Não. Inclusive, com uma das minhas alunas, eu descobri que eu nem sabia, né? Estou aprendendo agora como é que é esse mundo das plataformas. Que tem algumas empresas que têm os convênios, né? Que o paciente ele não consegue fazer a marcação por mês. Então, ele tem que fazer na semana. E se a pessoa se atrapalha, ela não vai encontrar mais a agenda daquele profissional. Então, o paciente que teria sessões semanais, foi passado para quinzenal. E aí, quem é que consegue fazer uma sessão no quinzenal? Você já sabe da minha ideia. Por quê? Porque uma sessão no quinzenal é só na alta terapêutica. E quando você, colega, começa a compreender que você com 20 pacientes por dia, você se esgota, você não tem qualidade, por exemplo, para atender, que nem você atendeu os 5 primeiros, né? Uma hora você se esgota. Eu recebo alunas que não investem em conhecimento, que se perdem em quais técnicas usar, em como seguir no tratamento, o que fazer quando o paciente não segue as nossas orientações. Por quê? Não é porque elas não querem, não é porque elas não sejam protagonistas, é que elas estão cansadas, muito cansadas desse circuito das plataformas. E eu acho que isso acontece com você. Quem já está cansada de tanto excesso de paciente para chegar na continha do fim do mês? Manda assim, ai, Débora, tô cansada. Já quero que chegue o final do ano, que eu não aguento mais. E eu entendo. Por quê? Quando você está cansada, não tem como investir em conhecimento, não tem como ler um bom texto para fazer aquele plano terapêutico show, não tem tempo para poder escrever, para você fazer ali uma publicação num site, para você fazer um post, para você gerar uma ideia de captação. Então, isto até atrapalha a sua mente para você ter ideias criativas, para você ter energia para ligar para aquela colega e propor um projeto, uma dupla terapêutica. E certamente, quando você está cansada, fazendo assim essa performance, né, impossível nas plataformas, você percebe que a sua autoconfiança ela vai caindo. E ela que vai fazer com que você possa construir o seu preço justo e bancar o seu preço justo. E quando você, olha só, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você tem autoconfiança, você se torna uma psicóloga que tem autoria, que cuida do seu negócio, que divulga o seu negócio, que perdeu a vergonha de ser inadequada, porque segue sim as regras éticas do nosso conselho, porque você vai fazer psicoeducação, você vai colocar ali uma dica, uma orientação importante para aquela pessoa que está procurando ajuda. E isto é tarefa social do seu trabalho. Porque quando a gente fala de marketing, talvez isso aconteça com você. Muitos psis torcem o nariz, né? Contudo, colega, tem uma forma de fazer divulgação do seu trabalho de forma ética, que é essa que eu estou te dizendo, né? Que você não vai ser antiética, que você vai falar da importância de cuidar da saúde emocional. Por quê? Porque você vai estar ali no seu melhor. Você não vai estar com a mente cansada de atender tantos pacientes. Você vai estar na clínica que tem o quê? Consultas particulares, nas quais você consegue bancar o seu preço mínimo de R$ 100 para você chegar nos seus sonhados R$ 10.000 por mês. E olha só que maravilha, quando a gente não está com a mente cansada, a gente tem energia, a gente tem disposição, a gente consegue ter ideias criativas. E quando a gente alcança a remuneração que a gente deseja, a gente consegue realizar os nossos planos. Imagina você com R$ 10.000 agora, trabalhando
3 vezes menos. Conta para mim, como é que você iria se sentir? Hum? Sortuda? É? Super sortuda. Então, eu quero que você entenda que esse processo de sair das plataformas, dos convênios e entrar numa clínica particular é possível para você. É justamente isso que eu ensino para as minhas alunas, como você vai sustentar e vai aprender a cobrar esses R$ 100 que são aí o nosso mínimo da nossa dignidade. E quando você amplia a sua divulgação, pensando em redes, pensando em parceria, pensando em contatos, certamente você vai estar numa outra posição. Não é da psicóloga com medo, não é da psicóloga insegura, não é daquela psicóloga que fica na dependência dos outros. Não. Você vai se tornar uma psicóloga com autoria. E é isso que eu mais desejo desenvolver nas colegas, certo? Quem quer aí quer se tornar uma psi-top, que trabalha com clínica particular e que oferece aí resultados para os pacientes e esses pacientes você mesma é que captou? Hum? Quem quer esse cenário? Mostra aí para mim, diz, eu, Débora, eu quero. Eu quero. Eu tanto quis que eu consegui. Então, se foi possível para mim, se é possível para as minhas alunas, certamente vai ser possível para você. Certo? Então, eu agradeço a companhia. Se você tem alguma pergunta, já sabe, pode aí me mandar. Tchau, tchau.